Pronto, bacana. Vamos lá. Walter, primeiro saudar, né, a todos os ouvintes também, e os seguidores que nos acompanham aí. Enorme satisfação, conforme falei. E a sua pergunta ela é bem categórica, ou seja, o que é educação para o trânsito? Via de regra, Walter, em palavras simples, como é o nosso objetivo aí, que é aclarar e poder realmente levar o cidadão, o ouvinte, o nosso seguidor de forma simples, o que vem a ser educação para o trânsito. A educação para o trânsito é um dos 3 pilares, ou seja, uma das 3 hastes do tripé que sustenta a organização do trânsito. Então o trânsito, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, eles se suportam sobre 3 bases principais, que vem a ser a educação, a engenharia e o esforço legal, que é a fiscalização para o trânsito. Então, se nós observarmos, um tripé, por óbvio, ele não se sustenta só com 2 bases. Um tripé, ele precisa que todas as suas bases sirvam de sustentáculo para que o objeto fim seja alcançado. Então, a segurança do trânsito, que é o objetivo principal do Código de Trânsito Brasileiro, só pode ser alcançada e promovida com o devido respeito à educação para o trânsito. Então, educação para o trânsito, via de regra, em palavras objetivas, é uma das bases principais do Código de Trânsito Brasileiro e o que permite propiciar a segurança no trânsito, consequentemente, um trânsito em condições seguras para todos os cidadãos. Perfeito, perfeito. Sem sombra de dúvidas, enquanto especialista, inclusive eu estou aqui na belíssima cidade de Gramado mais uma vez, falando sobre trânsito, e um local onde eu já estive anteriormente, Lucival, tratando justamente sobre essa temática. Eu apresentei aqui na bela Gramado, que agora nos brinda com esse sol, que bom, estava aqui a 13 graus, para um baiano caloroso não é uma coisa muito agradável, mas enfim, não é fácil, mas faz parte. Então assim, a educação para o trânsito, ela vem justamente nessa perspectiva. O cidadão, ele precisa ter essa conscientização, Lucival, e justamente por conta dos órgãos sequer tomarem conhecimento dessa importância na via da aplicação, porque ciência eles têm, porém, infelizmente e lamentavelmente, eles não têm a consciência no sentido da responsabilidade de cada um dos órgãos em aplicar a segurança para a educação para o trânsito, objetivando alcançar a segurança do trânsito. Então, guarda uma relação direta a falta de educação, por assim dizer, para com os condutores e o cometimento de uma considerável gama de infrações por parte desses mesmos educadores. Reza a sabedoria popular e até mesmo as Sagradas Escrituras, Lucival e demais que nos acompanham, que ensina a criança o caminho em que deva andar, para que quando adulto não se desvie dele. Então, é uma premissa básica. As crianças estão ensinadas no caminho que se deve andar? Não. Se as crianças não estão sendo ensinadas acerca do caminho que se deve andar, de que forma é que nós possamos conceber e esperar que os adultos que não foram também devidamente educados, eles andem no caminho correto? Fica a pergunta. Com certeza, Lúcio, com certeza. Observe que, por mais que possamos conceber a perspectiva da educação para o trânsito em qualquer outra vertente, se não incluirmos a educação para o trânsito nos bancos escolares desde os primeiros anos, com certeza o efeito ficará bem distante do que se almeja. Então, qualquer que seja a teoria, qualquer que seja o estudo, com certeza perpassa pela inclusão da educação para o trânsito nos bancos escolares desde os primeiros anos. Agora, detalhe, você vai, para que não incorramos no erro basilar. Os órgãos de trânsito, eles propalam muito essa premissa.
de que educação para o trânsito é o órgão de trânsito na sala de aula na escola. É uma armadilha, é uma pegadinha. E eu aclaro com o devido conhecimento e, por óbvio, pedindo a sua compreensão. Vamos lá. Educação para o trânsito nas escolas não necessariamente, muito pelo contrário, significa o órgão de trânsito na escola. Explico. Olha só, para que o trânsito seja ingressado, inserido no mundo escolar, precisa haver um planejamento pedagógico. Eu preciso que existam profissionais devidamente capacitados. Porque senão ocorre o seguinte, eu simplesmente pego agentes de trânsito que não tem formação, capacitação nenhuma, coloco em salas de aulas para fazer algumas atividades lúdicas, por assim dizer, e divulgo nos meios oficiais do órgão de trânsito, como se aquele órgão estivesse tratando e primando pela educação pelo trânsito. Falácia, mentira. E por óbvio, desnecessário informar aqui que a Superintendência Municipal de Trânsito figura como um belo exemplo disso. Porque não há planejamento algum. Alguns poucos agentes de trânsito que vão para as salas de aula, para as escolas, promover algumas atividades lúdicas que copiaram de outros locais, e aí o site oficial do órgão simplesmente divulga, propala essa ideia, e muitas pessoas acabam aplaudindo de pé uma ação que, sim, como especialista, sustenta de forma bem tranquila. É uma ação prejudicial, é uma ação perniciosa. Por qual razão? A oportunidade que se teria ali de se preparar um planejamento pedagógico, de se capacitar aquele profissional, ela é literalmente desperdiçada. E aí, Lucival, observe, Walter Vieira, Vitória e os demais ouvintes, seguidores que nos acompanham. Num outro momento em que vier verdadeiramente um projeto apto, capaz de promover verdadeiramente a educação pelo trânsito, o descrédito é enorme, inclusive no meio acadêmico. Imagine o esforço que não é para os professores, e aqui eu quero estender a minha saudação, meu respeito a todos eles, verdadeiros mestres e praticamente não segundos pais na perspectiva da educação de cada indivíduo. E aí o que acontece? Esses professores, eles não têm meios suficientes para que possam sequer aplicar o currículo já tradicional. Imagine o que é então esses professores lidarem com a nova disciplina, lidarem com uma matéria que anteriormente foi aplicada de forma equivocada, não surtiu efeito algum, e o descrédito toma conta de todo aquele corpo escolar. E quando eu digo descrédito tomar conta de todo o corpo escolar, eu não estou especulando, eu não estou aqui colocando como hipótese. Eu estou trazendo dados, eu estou trazendo conhecimento que lamentavelmente é o que ocorre. Vários municípios, no afã de querer colocar educação para o trânsito na escola, fazem dessa forma mambembe, dessa forma totalmente equivocada, e a emenda acaba saindo pior que o soneto, lamentavelmente. Pronto, vamos lá, anotando aqui, Walter, para pegar o gancho na situação e outra. Vamos lá, bacana. Primeiramente, Luciano, perfeito. De fato, essa é a realidade. Não há engajamento nacional. E por qual razão? Quando eu vim para Gramado, eu teria a opção de certa forma, não fazer o programa, dar uma justificativa, que estava em viagem, mas eu, por ser Gramado, eu conhecer Gramado, é uma perspectiva de educação para o trânsito também, já participei, inclusive organizei eventos aqui em Gramado. O último evento que eu organizei um pouco antes da pandemia foi o Encontro Nacional de Direito de Trânsito, organizado por mim
sem padrinho nenhum, sem patrocínio nenhum. Verdadeiramente por paixão, por falar de trânsito. Então, o Encontro Nacional de Direito de Trânsito que eu pratiquei aqui, organizei em Gramado, nos trouxe vários conhecimentos. E o que acontece? Essa colocação sua, Lucival, ela foi categórica. Não há um engajamento por parte de quem de direito inicialmente, que seria a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. E por qual razão? Ela precisaria lidar com a dificuldade enorme que é a perspectiva política. Eu não quero assustar aqui quem nos acompanha, eu não quero aqui assustar quem nos ouve, mas assim, a verdade precisa ser dita. Estamos falando de trânsito, precisa ser falado de uma forma técnica clara e, acima de tudo, sincera e transparente. Então, o que acontece? Lamentavelmente, a Senatran, que é o órgão, por assim dizer, gestor de todo o Sistema Nacional de Trânsito, ela não encampa esforços efetivos nesse sentido, porque esbarra justamente numa questão política. E quando eu digo política, não é nem política partidária. Eu digo política pelo seguinte: como é que o gestor em Brasília, ele vai fazer com que o gestor do município de Feira de Santana, de fato, possa primar pela educação pelo trânsito? Vamos lá. O gestor do município de Feira de Santana, tomado como exemplo, é totalmente capacitado para a área. Não tem formação nenhuma na área de trânsito. Então, como é que o conhecimento, o intuito vindo do órgão gestor em Brasília, ao final vai ser realmente efetivado, vai ser executado? Não vai. Os interesses são outros, os objetivos são outros. Então, infelizmente, a educação para o trânsito, na perspectiva desses pseudo-gestores, só traz prejuízo. Por que traz prejuízo? Você primeiro precisa disponibilizar, alocar recursos. Você precisa fazer todo um trabalho de base esse que tem que ser um trabalho técnico. Exige esforço, exige conhecimento. Ou seja, a falta de recursos por parte do órgão municipal de trânsito de Feira de Santana, como a SMT citado como exemplo, é patente. Isso aí é fato. Então, acaba havendo justamente esse corte de iniciativa, esse corte de produtividade, esse corte de objetividade por conta disso também. Então, haveria sim e há a primazia por parte da Senatran. Todavia, isso não se dá porque a Senatran não faz por onde não. De certa forma, existe o chamado FUNSET, que é justamente o fundo voltado para repasse de parte dos valores das multas pagas pelos cidadãos. Então, vamos lá. Os cidadãos, via de regra, ele paga o valor da multa e uma considerável parte deste valor deveria ser alocado justamente para ser empregado na educação para o trânsito. Os órgãos não praticam educação para o trânsito. Quando praticam, eu vou falar devagar para que todos compreendam. Quando praticam de forma mambembe equivocada, e por conta disso, o órgão principal inicial, o gestor, que é a Senatran, o governo federal, acaba contingenciando esses recursos, porque vê que ao fim e ao cabo não estão sendo devidamente aplicados. Então, a falta da devida gestão, aquela máxima de colocar apadrinhados políticos nos órgãos, ocasiona literalmente a execução, o assassinato da educação para o trânsito no país, porque com certeza uma das principais causas vem a ser justamente essa. Espero ter respondido a tua colocação, Lucival. Bacana. O Maio Amarelo, exato. Exatamente. Inclusive, Lucival, vamos pontuar. A pergunta de Lucival foi justamente a importância do órgão gestor, ou seja, do órgão nacional gerindo justamente essa primazia da segurança para o trânsito. E a de Walter Vieira, que eu vou responder agora, foi justamente na perspectiva do evento chamado Maio Amarelo, que ocorre em regra todo mês de maio, mas esse se estende um pouco depois, mas em regra ocorre todo mês de maio, o evento Maio Amarelo. Por que eu estou contextualizando aqui, Lucival? Os seguidores,
eles estão me acompanhando, mas de certa forma estou pegando a pergunta. Então eu vou pedir inclusive aos seguidores que sintonizem, até online mesmo, na Rádio Nordeste FM, Rádio Nordeste FM 95.3, ou até de forma online. Basta colocar lá, Rádio Nordeste FM Feira de Santana online, clica, acompanha ao vivo e aí já dá para acompanhar 100% para e passo. Então, indo agora ao encontro da pergunta dita proposta por Walter e pontuada aí por Lucival, exatamente. O Maio Amarelo vem a ser um dos exemplos clássicos da deturpação do que é a educação para o trânsito. O Maio Amarelo, ele é fruto de uma ONG que na verdade tem fins financeiros. Os fins são financeiros, é uma empresa. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Ó que bacana, viu? Preste atenção, Lucival, Walter e os demais. Vamos lá, ó que bacana. Essa empresa travestida de uma ONG de interesse social, ela vem para o órgão de trânsito e novamente, mais uma vez de novo, eu posso dar o exemplo do município de Feira de Santana, do Superintendência Municipal de Trânsito, e ela vem com um pacotezinho pronto. Aí ó que bacana. Essa cidade que está ao meu fundo, a belíssima e muito organizada cidade de Gramado, onde sequer você encontra agente de trânsito, onde você sequer encontra um semáforo, onde ela é referência em educação para o trânsito, não só no Brasil, mas também em outros países. Olha só que bacana, vamos lá. Nesta mesma cidade de Gramado, existe um projeto do Observatório Nacional de Segurança Viária, responsável pelo Maio Amarelo, e nesse pacotezinho pronto, ele também é vendido, ele é doado para o município de Feira de Santana. Aí eu pergunto, vamos lá, Walter Vieira, Vitória, os nossos seguidores, os nossos ouvintes e Lucival Lopes. Pergunta básica, não pode errar. Será mesmo que a mesma didática que é aplicada em Gramado, que é aplicada em Londrina, que é aplicada em Brasília, que é aplicada em diversas outras cidades, são consideradas exemplos de educação para o trânsito, pode ser aplicada em qualquer uma outra cidade que sequer promove educação para o trânsito? Fica a pergunta. Será que vai... Entendeu? Então não vai surgir. Exato. Exato. Exatamente, Lucival. E você colocou, não foi uma bola na marca do pênalti, não. Você colocou agora duas. Eu vou chutar as duas e vai ser gol, fazendo um par e ponta agora com a Copa que acabou. Vamos lá, primeira. É isso. Conscientização, ou seja, além e acima de educação para o trânsito, nós precisamos praticar a cultura de educação para o trânsito. Bruno, e o que é a cultura de educação para o trânsito? A cultura de educação para o trânsito é aquele cenário, aquele estágio de evolução em que a educação para o trânsito ela já foi arraigada não só nos bancos escolares, mas em todos os esteios sociais. As empresas têm consciência, os órgãos de imprensa têm consciência, os órgãos públicos têm consciência do que vem a ser educação para o trânsito. E com base nisso é criada a cultura de educação para o trânsito, ou seja, é uma segunda geração, é um segundo estágio, é uma evolução da educação para o trânsito. Porém, Lucival, e você colocou, se isso ocorresse, doutor Bruno, não iria precisar a repressão. Aí você já, gol de placa, aí você já começa a perceber a maldade, Lucival. Aí você já começa a entender por qual razão, grosso modo também a educação para o trânsito ela não é praticada, ela não é cultuada. Por quê? Porque ela dá resultado. E o resultado da educação para o trânsito promovida de forma eficiente, de forma devidamente hábil e capaz a educar o indivíduo,
enquanto usuário do trânsito, com certeza vai acarretar diretamente na redução da arrecadação. Ou seja, a indústria das multas não tem interesse nenhum numa educação para o trânsito eficaz. E quem entende que eu estou simplesmente dando opinião, especulando, basta analisar. Uma educação para o trânsito eficiente, devidamente aplicada. Vamos lá, mais uma perguntinha chave, não pode errar. Ela vai promover a mudança nos números de arrecadação com multas de forma positiva, negativa ou não vai implicar na arrecadação? Óbvio, ela vai implicar de forma direta. É uma injeção na veia. Então, quanto mais você praticar educação para o trânsito, de forma eficiente e capaz, mais você vai reduzir a arrecadação. E aí fica a pergunta, qual será o objetivo dos órgãos de trânsito? E mais uma vez citando como exemplo da Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana. Porque eu falei no início que é um tripé: engenharia, educação e fiscalização. A Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana e diversos outros órgãos desse Brasil afora tem como premissa e objetivo maior a engenharia de trânsito, a engenharia de tráfego? Vamos lá, Val. Obrigado, Ilustre. Enorme satisfação. E um abraço a todos que interagiram, como Ana Lúcia, Gilvan, Gil, né, que você colocou. E todos os outros que eu estou acompanhando aqui, não deu para citar, mesmo que como Lucival bem colocou. Um tema por demais interessante e prazeroso. Forte abraço a todos. Agradeço de coração mais essa oportunidade de estar falando de trânsito. E fica aí o contato, Lucival e Walter. Qualquer dúvida que a gente não conseguiu pontuar, é só ir lá pelo Instagram ADV Bruno Sobral, ADV Bruno Sobral, ou até mesmo pelo WhatsApp enviando sua dúvida 759-9973-3334, 759-9973-3334. Forte abraço a todos, direto daqui da belíssima Gramado. Sim. Vamos lá, meus queridos que nos acompanham aqui por essa transmissão. Agora só nós, né? Só nós, cá entre nós. Finalizada a participação, né, num programa Cidade Pauta da Nordeste FM. Estamos nós aqui, Mari Paz, diretamente aqui pelas redes sociais. E eu vou fortalecer mais uma vez o pedido. Vamos compartilhar, vamos interagir. Vocês observarem aí que o tema de educação para o trânsito é um tema extremamente interessante, relevante, importante para a sociedade. E a sociedade, ela precisa ter esse contraponto. A sociedade, ela precisa ter realmente uma outra perspectiva para que não continue sendo feito as mesmas coisas e continue esperando resultados diferentes. Então nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos realmente, enquanto sociedade civil organizada, cobrar, exigir. A legislação de trânsito não transmite só deveres para a sociedade, para o cidadão. Ela transmite também direitos. Ela transmite direitos e esses direitos precisam ser exigidos, cobrados. Dentre eles, a educação para o trânsito. Então, como bem pontuou aqui, por exemplo, a Ana Lúcia, ela colocou, olha, existe falta de sinalização na frente das próprias escolas. De fato, faixas de pedestre que não são sinalizadas, que não possuem, escolas que não possuem sequer faixa de pedestre. E ali existe um ambiente escolar em que existe um público extremamente vulnerável. Que detalhe,
O Código Brasileiro de Trânsito, ele descreve que o pedestre possui prioridade no contexto do Código de Trânsito brasileiro, por ser a parte mais vulnerável. Então, como podemos conceber que num cenário em que é o público mais vulnerável que vem a ser o pedestre, e nesse caso que são crianças escolares, mais vulnerável ainda, não possam ter a primazia e a proteção do órgão de trânsito? Como podemos aceitar que campanha, programa algum seja realmente levado às escolas de forma competente, de forma programática? Não é simplesmente pegar a gente de trânsito sem formação pedagógica nenhuma, sem projeto pedagógico nenhum, sem programação. E quando eu digo programação, não é o que vai se fazer mês que vem, não é o que vai se fazer semana que vem, é o que vai se fazer nos meses seguintes, nos anos seguintes. Então precisa haver literalmente uma programação. Então você não cria simplesmente campanhas de trânsito, você cria programas de campanhas de trânsito, justamente para que você possa acompanhar aquele indivíduo, aquele grupo social. Então é isso, finalizando por aqui também, elogiando a todos, Sandra também que pontuou aqui, Lívia, Clóvis e tantos outros que eu não consegui espelhar, não estou acompanhando todos aqui para e passo. Uma pontuação de Irambaía. Irambaía, essa cogitação de Bruno Sobral, enquanto gestor, enquanto técnico, assumir o órgão de trânsito, lamentavelmente se mostra inviável. Por qual razão? Justamente porque os objetivos são distintos. Então, o órgão de trânsito, por exemplo, que você está pontuando aí, Superintendente Municipal de Trânsito, não tem o objetivo de gerir, de gestar o trânsito do município, não. O órgão de trânsito está lá apenas e tão somente para arrecadar. Quanto mais arrecadar, melhor. Missão cumprida. É essa a forma estereotipada com que eles veem o trânsito. Infelizmente, uma mina de dinheiro. Infelizmente, uma forma de abarrotar cada vez mais os cofres públicos. Lamentavelmente, o cidadão, e não só no município de Feira de Santana, mas eu cito o município de Feira de Santana com a propriedade que o conhecimento me traz. Infelizmente, o intuito é achacar. O intuito é realmente meter a mão no bolso do cidadão. É uma verdade inconveniente, mas precisa ser dita. Basta analisar que a engenharia de tráfego, a engenharia para o trânsito, não é de forma alguma priorizada, sequer trabalhada. Educação para o trânsito, muito menos. Então eu tenho 3 bases, que é o tripé que eu coloquei no início da minha participação na emissora de rádio. Eu tenho um tripé. Desse tripé, a engenharia é ignorada, bem como, literalmente, a educação para o trânsito também é violada. E só resta a base da fiscalização para o trânsito, porque é ela que traz lucro, é ela que realmente abarrota os cofres públicos. Enquanto a sociedade não tomar consciência e começar a exigir, cobrar do órgão de trânsito, que ele cumpra também a legislação de trânsito, porque o Código de Trânsito deixa claro, infração de trânsito não é só falar o celular. Infração de trânsito não é avançar o semáforo. Infração de trânsito não é só usar o cinto. Infração de trânsito é descumprir todo e qualquer preceito esculpido, ou seja, contido no Código de Trânsito brasileiro. E a educação para o trânsito é uma premissa incutida no Código de Trânsito brasileiro. Então o órgão de trânsito, sim, ele incorre infração a partir do momento em que ele não cumpre com esse requisito, com esse dever legal. Então, acaba o trânsito em condições seguras, conforme esculpido na lei, não sendo oferecido, não sendo privilegiado, e aí a sociedade como um todo acaba pagando mais alto dos preços, que infelizmente, e não raro, são as vidas que são ceifadas a cada dia, e lamentavelmente as nossas crianças, que deixam de ser devidamente educadas e capacitadas, e lamentavelmente, mais à frente, podem vir a ser vítimas desses desmantelos, desses desmandos, dessas irresponsabilidades praticadas e perpetuadas pelos pseudo-gestores dos órgãos de trânsito. Então, vou ficando por aqui, ok? Espero que tenha alcançado, nesse primeiro momento, o maior nível de explicação possível, ok? Busquei